Olá, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas em suas vidas. E hoje, de um modo especial, que a consolação sobrenatural do Senhor esteja sobre a família da nossa querida irmã Beth, em virtude do falecimento do seu pai. O Senhor é gracioso, concedendo a ele 90 anos de vida. Amanhã seria o seu aniversário. Estejamos orando pela Beth e a sua família. Estamos aqui para mais uma etapa da nossa reflexão, que agora passará a ser liberada nas quartas-feiras. Nós estamos considerando medidas preventivas contra o desânimo. E nesses tempos de crise em que vivemos, a nossa estabilidade pessoal é provada, é testada em todos os aspectos, porque a crise se assemelha a um vendaval forte, que todos já presenciaram, que tem a capacidade de derrubar árvores, especialmente se elas não estão profundamente arraigadas. E nesse cenário atual em que vivemos, uma das principais ameaças que enfrentamos é o desânimo. Desânimo esse que resulta em grande prejuízo para a estabilidade pessoal de um modo geral. E é por essa razão que precisamos tomar medidas preventivas contra essa ameaça. Nós temos considerado que a primeira medida é manter vigilância constante. E a segunda medida, manter-se firme na fé. A terceira medida que consideramos é ter uma conduta cristã amadurecida, porque quando somos maduros na fé, sadios na fé, não seremos sacudidos com facilidade. Em todas essas medidas que temos considerado até aqui, nós notamos a inegável responsabilidade pessoal de fazer escolhas acertadas para esse posicionamento. E em busca de viver esse posicionamento, nós devemos dar prioridade. Buscar viver esse posicionamento, de acordo com esse posicionamento, deve ser prioridade em nossas agendas, especialmente em dias desafiadores como esses que estamos vivendo. E isso é necessário, é essencial, porque isso não é algo que pode ser vivido por outra pessoa em nosso lugar. E nem é algo que seja produzido à força pela liderança em nossa vida. Nós precisamos buscar esse posicionamento de estar firmes no Senhor, de ter uma conduta cristã amadurecida, de manter constante vigilância. O nosso texto principal, ponto de partida, é 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. E nesta semana, voltando para esse texto, em especial o versículo 13, nós destacamos a quarta expressão usada pelo apóstolo Paulo para exortar os irmãos. Porque ele diz nesse versículo 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Sejam fortes. Algumas versões utilizam a expressão fortalecei-vos, é o caso da versão Almeida Revista e Atualizada. Assim chegamos à quarta medida preventiva contra o desânimo, que é estar fortalecido no Senhor. Estar fortalecido no Senhor. Nesse tempo de restrições ao ajuntamento que estamos vivendo, fica ainda mais evidente que a igreja não é o prédio, que o nosso relacionamento com Deus não se limita aos cultos presenciais,
da igreja. Na verdade, algumas pessoas, quando começou esse processo de quarentena, impossibilidade de reuniões presenciais, algumas pessoas ficaram perdidas. Algumas pessoas, eu digo isso de modo geral, no meio do povo cristão, algumas pessoas ficaram perdidas e agora a igreja acabou, ou a igreja vai acabar. De fato, algumas igrejas que eram essencialmente pequenas igrejas, que eram essencialmente centradas nas atividades do prédio, cessaram suas atividades e não tem nenhuma expressão. Nós temos falado sobre isso nas reuniões dos pastores do nosso distrito. Mas o fato é que nosso relacionamento com Deus não se limita aos cultos presenciais e, de fato, nós não podemos nem pensar na ideia, não existe base para isso, de considerarmos que Deus esteja ausente da nossa vida em algum momento, porque Ele sempre está conosco. E a palavra de Deus nos afirma que, mais do que estar conosco, Ele habita em nós pelo Espírito Santo. E por sua habitação, nós temos vida, nós somos vivificados. Porém, é o nosso posicionamento de confiança e de dependência de Deus que vai fazer a diferença em termos de estabilidade em todas as áreas da nossa vida. E um dos aspectos desse posicionamento é estar fortalecido no Senhor. Em essência, isso ocorre quando nós nos voltamos para as Escrituras, a palavra de Deus, para o nosso fortalecimento, e a nossa confiança no Senhor cresce em virtude disso. Assim, nós ficamos firmes e as circunstâncias não prevalecem sobre nós. Sendo fortalecidos no Senhor e vivificados na força do seu poder, nenhuma situação contrária nos deixará em condição de fragilidade ou derrota. Não significa que não vamos passar por problemas, tribulações ou dificuldades, mas o fato é que, estando fortalecidos no Senhor, vivificados na força do seu poder, as situações contrárias que enfrentamos não vão nos deixar numa situação de fragilidade ou derrota. Mesmo diante de alguma perda significativa, como é o falecimento de um familiar, a perda do emprego, que tem sido uma realidade para muitas pessoas nesse tempo, mesmo diante de uma perda significativa, não seremos abalados, porque teremos, estando firmes no Senhor, uma sólida base de sustentação, uma plataforma que serve tanto de apoio como também de lançamento, de arrancada ou de levantamento. Nós podemos perceber que estar fortalecido no Senhor tem ligação direta com o fato de sermos firmes em nossas posições, firmes em nossas convicções, firmes naquilo que cremos, naquilo que assumimos, naquilo que professamos, e dessa maneira não sendo movidos por opiniões contrárias à vontade de Deus. O que infelizmente ocorre com muitas pessoas. Nós não podemos permitir que outros nos conduzam por caminhos mentirosos que levam à embriaguez dos sentidos e distorcem os valores e princípios da palavra de Deus. Para termos esse posicionamento firme, nós precisamos nos apegar a algumas verdades básicas que geralmente são ignoradas. Lembrando do texto de Hebreus, capítulo 2, que à vista daquilo que Deus fez, falando-nos por meio do Filho, depois de ter falado muitas vezes, durante muito tempo, pelos profetas, através dos profetas, nos falou finalmente através do Filho, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. O texto de Hebreus, capítulo 2, diz que, por essa razão, devemos nos apegar com maior firmeza às verdades ouvidas, às verdades recebidas
para que não nos desviemos delas em tempo algum. Para termos esse posicionamento firme no Senhor, para termos esse posicionamento firme em nossas convicções, precisamos nos apegar a algumas verdades básicas. E eu quero destacar apenas 3 delas. Saber e declarar essas verdades será de grande auxílio para estarmos fortalecidos no Senhor. A primeira verdade básica na qual devemos nos apegar é que o Senhor nos assegura a força necessária em todo o tempo. Mesmo diante da adversidade e da insistência dos inimigos que querem nos impedir de avançar. Em todo o tempo, o Senhor nos assegura a sua força que é necessária. Isaías 41, versículos 8 a 13, nós lemos assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. O Senhor nos assegura a força necessária em todo o tempo. Em nossa trajetória, para estarmos fortalecidos no Senhor, o tempo todo nós enfrentamos obstáculos e adversários. Algum tipo de resistência, algum tipo de barreira, algum tipo de adversário a esse posicionamento ou busca para estar fortalecido no Senhor. Infelizmente, nem sempre percebemos esses obstáculos, esses adversários e acabamos tendo prejuízo. Um trio que se destaca para representar a oposição que enfrentamos para estar fortalecidos no Senhor é o trio bem conhecido, composto pela carne, o diabo e o mundo. A carne, o velho homem, a nossa natureza humana afetada pelo pecado, é descrita como sendo opositora de tudo que se refere à dimensão espiritual. E essa é uma batalha que enfrentaremos continuamente durante todo o tempo da nossa jornada nessa vida terrena. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 21, registra assim: Por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A carne é inimiga do Espírito.
os vícios e práticas pecaminosas descritas nesse texto como obras da carne são adversários óbvios em relação ao nosso fortalecimento no Senhor. Ao nos envolvermos ou abrigarmos tais obras, todo desejo e interesse pelo que é sagrado, pelas coisas espirituais, é sufocado, fica sufocado. Porém, a carne não é representada apenas por essas obras e outras evidentes. A carne também envolve outros obstáculos mais sutis que nem sempre são facilmente identificados e combatidos. Entre eles, podemos alistar, por exemplo, a preguiça, a sonolência, a distração, a indisposição, coisas semelhantes a essas que não são consideradas geralmente com a devida importância. Mas todos nós já temos experiência de começar a ler a palavra de Deus para um tempo devocional e sermos atacados, sermos confrontados com alguma dessas coisas. A mesma coisa em relação ao tempo de oração. Enfim, aquilo que diz respeito à nossa busca espiritual para estarmos fortalecidos no Senhor vai encontrar em aspectos da nossa carne resistência, obstáculos, que nem sempre são adequadamente identificados e combatidos. Outro componente do trio de obstáculos, do trio inimigo, é o mundo. E no sentido bíblico negativo, o mundo identifica-se como o sistema total da sociedade carnal que está debaixo do controle de Satanás, que está debaixo do controle do maligno. O mundo representa, ou apresenta, melhor dizendo, incentivos e restrições, recompensas e perdas que geram determinados padrões de comportamento, geram estruturas, métodos, alvos, ideologias que são anticristãos, que são contrários a Deus, que nos impulsionam, que nos induzem a seguir na direção contrária daquilo que Deus quer, daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que é a vontade revelada de Deus para nós, para toda a humanidade e para nós, filhos de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, nós lemos a esse respeito. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porém, considerando o estado de sonolência espiritual em que muitos se encontram, a igreja se depara com um desafio de grande proporção ao considerarmos essa questão. Porque, uma vez que os inimigos do cristão são desconhecidos ou passam despercebidos, inevitavelmente vêm as consequências. E entre elas está o esfriamento espiritual que conduz ou resulta na apostasia, que é o abandono da fé. Na realidade, tristemente, vemos que o mundo tem se infiltrado na igreja de tal forma
que em muitos aspectos ela já não se distingue da cultura e dos valores ao redor. Muitos cristãos vivem uma vida de plena identificação com a mentalidade e com os valores deste mundo. Muitas igrejas se preocupam mais em apresentar um show atraente do que uma adoração em espírito e em verdade. Para isso, em alguns casos, vale até mesmo contratar músicos profissionais descrentes para tocar nas bandas durante os cultos, porque afinal de contas o que importa é apresentar uma boa música, é oferecer uma boa música, é oferecer uma boa performance, música de qualidade. Isso descaracteriza a adoração a Deus. Mas essa é a realidade hoje em algumas igrejas. Em muitos lugares, o que resta da igreja são os vestígios dos tempos passados. Em lugares na Europa, por exemplo, em que os prédios tidos como templos agora foram transformados em bares, museus, ou são meramente pontos turísticos. E sobrevivem da verba paga pelos turistas. Lamentavelmente, além disso, a imoralidade está presente nas famílias cristãs. Pesquisas dão conta de que cerca de 80% dos jovens cristãos, de alguma forma, estão em atividade sexual antes do casamento. E nas famílias cristãs, de modo geral, a imoralidade está presente. Hoje, pela facilidade de acesso à pornografia, anúncios de produtos para adultos, até as crianças estão expostas. Isso porque muitos pais não monitoram as atividades dos seus filhos no mundo digital. Dão aos seus filhos equipamento de qualidade, dão aos seus filhos celulares e câmeras de alta qualidade e não verificam que fotos seus filhos estão postando nas redes sociais. E essa falta de acompanhamento, de monitoria e de vigilância por parte dos pais, falta de responsabilidade, resulta em exposição indevida dos filhos, resulta em sensualização precoce das crianças. Essa é a realidade do mundo entrando na igreja. O terceiro componente desse trio de adversários é o diabo, o nosso adversário espiritual, inimigo da nossa alma, que é descrito na palavra de Deus como o príncipe deste mundo, que trabalha para controlar a cultura, os meios de comunicação, os poderes constituídos com o objetivo de manter a humanidade numa verdadeira cegueira espiritual. A palavra de Deus deixa isso claro. O entendimento daqueles que não conhecem a Deus tem sido cegado pelo adversário, pelo inimigo das nossas almas. Basta analisar os programas de TV, cinema, internet, teatro, música, para ver que tudo se encaixa num plano elaborado para substituir a verdade pela mentira. E assim lançando sobre a humanidade um véu que impeça o povo de ver para onde está indo, para onde está caminhando. A palavra de Deus nos ensina que o diabo nos espreita para verificar uma brecha existente em nossa vida.
A Bíblia nos ensina que o diabo intimida. Ele é descrito como um leão que ruge, ou como aquele que ruge como um leão para espantar a presa e emboscá-la. A Bíblia também o descreve como aquele que devora. Ele é o devorador, arruinando, ferindo, destruindo vidas de muitas formas. E parte da estratégia do diabo é fazer com que as pessoas desacreditem da sua existência, o que é uma realidade, triste realidade, por sinal, no meio da igreja. No meio cristão, esse descrédito, ou essa descrença, melhor dizendo, em relação à existência do diabo, à existência de Satanás, é o resultado do ensino de teólogos que defendem a ideia de que Satanás não existe. Que Satanás não é uma pessoa, nem uma força, porque se trata de um mito de culturas antigas. Se você sabe ou não, isso tem sido ensinado por professores de teologia. Todas as vezes que o evangelho do reino é pregado, na realidade nós avançamos para rasgar esse véu da cegueira espiritual e entramos numa batalha pelas vidas. Porque essas vidas que estão se perdendo, nossa tarefa é arrebatá-las do fogo. Então, quando proclamamos o Evangelho do Reino de Deus, nós entramos numa batalha por essas vidas para que esse véu seja rasgado e essas vidas sejam resgatadas da mão do inimigo. A mentalidade pós-moderna de muitos cristãos acomoda crenças do espiritismo, do misticismo, dentro da sua estrutura teológica. E pela atuação demoníaca, a carnalidade e o mundo têm invadido a igreja de uma forma sutil, de uma forma gradual, que vai anulando as defesas convencionais da igreja. Por isso precisamos estar vigilantes de modo constante. E para vencer tais forças do mal, os cristãos precisam conhecer profundamente esses inimigos. Precisam criar planos para se manterem incontaminados das suas estratégias. O inimigo observa de modo atento os pontos vulneráveis, as brechas em nossa vida. Por isso, nós não podemos ignorar as suas investidas. A Bíblia diz que nós não ignoramos as suas intenções. Devemos estar vigilantes. Nós não podemos também ignorar que outras pessoas se apresentam como obstáculos ou como opositores da nossa estabilidade, do nosso avanço espiritual. Nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Esse é o caso, por exemplo, de amigos, familiares, cônjuges que não servem a Cristo e tentam nos levar para uma direção contrária à vontade do Senhor. Tudo bem, nós não proclamamos, nós não ensinamos se afastar dos familiares e amigos ou colegas que não conhecem o Senhor, porque dessa forma nós não poderíamos alcançá-los, não poderíamos ganhá-los para Cristo, mas não podemos nos identificar com as suas obras, não podemos participar daquilo que fazem. Manter ou cultivar um relacionamento é uma coisa, praticar o mesmo que praticam, assemelhando-se a eles, é outra coisa.
E mesmo sabendo da profissão de fé, da nossa confissão de fé, muitas vezes nós encontramos entre os familiares, conhecidos e colegas de trabalho aqueles que insistem em nos afastar da vontade do Senhor, nos conduzir ou induzir a seguir na direção contrária da vontade do Senhor. Nós temos um exemplo clássico dessa oposição dos inimigos em relação ao fortalecimento do povo de Deus no livro de Neemias, Neemias capítulo 6, versículos 1 a 4. Quando Neemias estava empenhado na reconstrução dos muros de Jerusalém para o retorno dos exilados de Israel, ele enfrentou esse tipo de resistência e de oposição dos inimigos da obra de Deus. Porque eles não queriam que a cidade fosse reedificada, não queriam que a cidade fosse fortificada com a reconstrução dos muros. Por isso, então, tentaram desviar Neemias, desviar a atenção de Neemias, armando ciladas para ele, sabendo que isso seria para o seu mal quando eles assim procederam, nesse texto que vemos no capítulo 6, Neemias precisou responder com firmeza e consistência. É interessante notar que 3 vezes ele deu a mesma resposta para aqueles homens que se manifestaram como adversários ou obstáculos nesse sentido. Neemias capítulo 6, versículos 1 a 4, quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Nós notamos aqui a insistência dos adversários. Assim como notamos muitas vezes a insistência de colegas de trabalho, de amigos, de familiares, que querem nos levar, nos induzir para uma direção contrária à vontade do Senhor. Mas Neemias, na sua firmeza, deu sempre a mesma resposta, firme e consistente. Nós precisamos urgentemente de uma renovação do primeiro amor ao Senhor, porque a simples conservação de tradições e costumes que são próprios ao meio cristão não será suficiente para impedir a corrupção que é crescente na igreja. Precisamos de uma renovação do primeiro amor ao Senhor. Além disso, não podemos deixar de reconhecer os sinais do avanço do mundo dentro da igreja e da carnalidade que envenena o nosso próprio caráter, porque isso é vital para a nossa estabilidade na fé. Precisamos identificar esses ataques. Precisamos anular as ciladas de Satanás que penetram facilmente nos corações e afetam as decisões dos membros da igreja. Para não sermos
presas desprevenidas do inimigo e para escaparmos do mal que cresce dia após dia. Reconhecendo que o Senhor assegura-nos a força necessária em todo o tempo, mesmo diante da insistência dos inimigos, mesmo diante da insistência dos adversários que querem impedir o nosso fortalecimento no Senhor. A segunda verdade a qual nós devemos nos apegar para estarmos fortalecidos no Senhor é que o Senhor nos proporciona as ferramentas e os recursos necessários para o nosso fortalecimento. Ele nos chama, ele nos ordena, ele requer de nós esse fortalecimento, mas ele nos dá as ferramentas e os recursos necessários para tal. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, o texto que conhecemos como a descrição da armadura do cristão, Efésios 6, 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Note que é uma ação do indivíduo. Fortaleçam-se no Senhor e na força e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A armadura provida pelo Senhor precisa ser apropriada pelo cristão. Mas Deus, o Senhor, nos proporciona as ferramentas e os recursos para que sejamos fortalecidos, para que estejamos fortalecidos nele. A vida cristã é uma experiência maravilhosa e ela começa com uma obra sobrenatural da graça de Deus no coração e na vida do pecador. Por isso mesmo, ela deve prosseguir e ser vivida da mesma maneira, como uma obra sobrenatural, mediante o poder sobrenatural que está à disposição, ou seja, na dependência pessoal da graça do Senhor, do poder de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que tentar viver a vida cristã por nossos próprios esforços é pura insensatez. Isso fica claro na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? O texto não podia ser mais claro do que esse. Tentar viver a vida cristã pelo nosso esforço próprio apenas é insensatez. Precisamos depender do poder e da graça do Senhor. A palavra de Deus afirma que somos salvos e regenerados por Deus para andarmos de acordo com as obras que Ele preparou para a nossa jornada cristã. Efésios capítulo 2, versículo 10 fala sobre isso. E é nesse contexto que nós devemos desenvolver a nossa salvação para permanecermos firmes no Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13,
registra o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação. Algumas versões dizem desenvolvam. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade, ou de acordo com a boa vontade dele. Nós temos a responsabilidade de buscar, de dar o passo de obediência e fé, mas é do Senhor que vem a força, que vem a capacitação, que vem o recurso, porque ele efetua em nós o querer e a capacidade de realizar. Em seu gracioso amor, Deus nos concedeu tudo o que precisamos, conforme Pedro escreve na segunda carta, para o desenvolvimento da nossa salvação, a fim de que possamos fazer as boas obras que Ele mesmo preparou de antemão e crescer na graça. Na teologia, nós chamamos esses recursos de meios da graça. E ao fazer uso dos meios da graça, você percebe em sua própria vida os resultados: crescimento espiritual, maturidade, alegria, santidade, semelhança a Cristo. São alguns dos resultados de apropriarmos, de fazermos uso desses meios da graça. Uma vez que você esteja praticando e crescendo nessas qualidades, como também Pedro fala na sua segunda carta, você será fortalecido e encorajado a andar com Cristo. Os meios da graça são instrumentos pelos quais Deus transmite ao seu povo os benefícios do sacrifício de Cristo. Aquilo que Cristo fez e que está disponível a nós, nos é transmitido pelos meios da graça. Ou seja, nós nos apropriamos e desfrutamos desses benefícios do sacrifício de Cristo na cruz através dos meios da graça. Em termos comparativos, os meios da graça se assemelham ao encanamento da sua casa. O encanamento da sua casa constitui o canal pelo qual a preciosa água chega até você para aquele banho refrescante num dia de calor, por exemplo. Tá? Assim também, os meios da graça são, para a vida do cristão, esse condutor dos benefícios do sacrifício de Cristo. Em si mesmos, os meios da graça não possuem nada de místico ou especial, mas são os canais pelos quais as bênçãos divinas fluem, trazendo vida e refrigério para a nossa alma. Através deles, Deus concede força, paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e muitas outras coisas essenciais para a nossa vida cristã. Então, praticar os meios da graça resulta em crescimento e frutificação em nossa vida cristã. Além disso, resulta também em glória para Deus e no avanço, na expansão do seu reino. Ao contrário de serem regras para nos escravizar, nós devemos ver os meios da graça como dádivas de um Pai amoroso para nos abençoar,
para nos fortalecer, para nos encorajar. Eles geralmente são considerados, os meios da graça, em dois grupos: os particulares e os públicos. Falando dos meios particulares, que são dados para nos sustentarmos em nossa vida cristã diária, em meio às nossas atividades cotidianas nesse mundo, encontramos o ler a palavra de Deus, cultivar a vida de oração, praticar a meditação. Os meios da graça públicos, ou seja, aqueles que nos são dados para o nosso benefício coletivo, em conjunto com os irmãos, tendo a sua expressão na igreja local em que nós estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo, junto com outros. Entre eles estão reunir-se para a adoração coletiva, praticar as ordenanças de Cristo, as duas ordenanças dos evangelhos, que são o batismo e a ceia do Senhor, cultivar a comunhão com os irmãos e irmãs e reunir-se para a oração coletiva. Esses recursos nos são dados pelo Senhor. Eles também são listados entre aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais caracterizam uma lista mais abrangente de ferramentas para a nossa estabilidade espiritual, para o nosso fortalecimento no Senhor. Isso é assunto para considerarmos em outra ocasião. Entre essas disciplinas espirituais encontram-se esses ou alguns desses que já foram citados como meios da graça e outros como o jejum, por exemplo. Então, o Senhor nos proporciona, essa é a segunda verdade a qual devemos nos apegar firmemente nesse tempo, o Senhor nos proporciona recursos e ferramentas para o nosso fortalecimento. E a terceira verdade que eu quero destacar, a qual devemos nos apegar para estarmos fortalecidos no Senhor, é que o Senhor nos abençoa com líderes que intercedem por nós e se empenham para o nosso fortalecimento, reconhecendo que são instrumentos de Deus para isso. O Senhor nos abençoa através de líderes, concedendo líderes que intercedem por nós, que se empenham para o nosso fortalecimento, porque reconhecem que foram colocados por Deus na igreja para isso, que foram dados por Deus como instrumentos para isso. Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual.
E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Líderes são dados por Deus para abençoar-nos, cumprindo o seu papel de interceder por nós e de se esforçar, de se dedicar para o nosso fortalecimento. Deus sempre procurou falar com o seu povo, que por sua vez sempre preferiu se esquivar da responsabilidade de ouvir diretamente a Deus e buscou algum intermediário. Nós vemos isso, por exemplo, na experiência de Moisés no Monte Sinai, na experiência do povo no Monte Sinai, quando Deus queria falar com todo o povo de Israel, mas eles preferiram que Moisés fosse ao monte, Deus falasse com ele e ele voltasse para dizer ao povo qual era a vontade do Senhor. Sabemos no que isso resultou. Mas Deus sempre quis falar com o seu povo e sempre busca falar com o seu povo, mesmo que o povo de Deus muitas vezes prefira intermediários. Que dessa forma, o povo de Deus se acostumou a depender dos seus líderes para obter sustento e estabilidade. E é isso que vemos, infelizmente, em muitas igrejas. As pessoas dependem daquilo que é ministrado ou oferecido para ter estabilidade, porque não são conduzidas a uma experiência cotidiana de busca e dependência do Senhor, que é o papel dos líderes dados pelo Senhor à igreja. Ainda que Deus use os líderes de muitas formas para manifestar o seu poder, essa dependência doentia que se estabeleceu nunca foi propósito do Senhor. E o fato de nós termos líderes para a nossa orientação, para a nossa condução nos caminhos do Senhor, não nos isenta, como filhos de Deus, do requisito essencial e inegociável de seguirmos a direção dada pelo Senhor. Não importa se essa direção veio de algo que o Senhor nos falou diretamente ou se foi através de alguma liderança. Porque a direção de Deus dada através dos líderes tem o mesmo requisito inegociável, essencial, de obedecermos à direção dada pelo Senhor. Em toda a história permanece o propósito de Deus falar diretamente com o seu povo, que ao longo das eras precisa vencer os obstáculos para vivenciar essa experiência de receber a direção de Deus de uma forma direta, de ter a experiência de ouvir diretamente do Senhor. Conduzir o povo a conhecer o Senhor, a buscar a direção do Senhor, a fazer a vontade do Senhor, constitui o trabalho principal da liderança da igreja. O trabalho principal da liderança da igreja é conduzir o povo a conhecer o Senhor, buscar sua direção, fazer sua vontade. E é para isso que nós, como líderes, como liderança pastoral, queremos nos empenhar cada vez mais. Porém, essa não é uma tarefa fácil de ser cumprida na presente era em que vivemos,
uma vez que as características principais dessa era, desse tempo presente, conhecido como pós-modernidade, pós-modernismo, afetam diretamente a fé ou a religião na sociedade atual. Tá? Esse período que vivemos, conhecido como pós-modernismo, pós-modernidade, trata-se de um processo contemporâneo de mudanças significativas nas tendências artísticas, filosóficas, sociológicas e científicas. Teve o seu início na década de 50, quando as mudanças ocorridas na sociedade, de um modo geral, afetaram profundamente o nosso cotidiano e a forma de pensar, principalmente. Esse movimento veio naturalmente acompanhado dos avanços tecnológicos da era digital, da expansão dos meios de comunicação, da indústria cultural crescente, do sistema capitalista, que é a lei de consumo, de mercado e consumo, e da globalização. Nós devemos reconhecer que são mudanças que vieram para ficar, quer nós gostemos ou não. Mas o problema não é o fato de agora existirem essas características, mas como cristãos têm se deixado levar por elas, contrariando aquilo que a palavra de Deus nos exorta em Romanos capítulo 2, para não nos amoldarmos a este mundo, ao padrão, ao sistema, à forma de pensar desse mundo. Há muitas características significativas do movimento pós-moderno, mas algumas delas se destacam como as principais em relação ao comportamento das pessoas, inclusive e principalmente no meio cristão. Por exemplo, a ausência de valores e a rejeição a regras, que é a tendência a não se curvar diante de qualquer autoridade, por isso há uma resistência à autoridade, além de não aceitar nenhum princípio sem exame pelos filtros pessoais, naturalmente ditados pelos conceitos vigentes na atualidade, não importa qual seja o respeito que esse princípio demande ou envolva. Então, a ausência de valores, a rejeição de regras, a rejeição daquilo que é considerado absoluto, também conhecido como relativismo. A outra característica é a espontaneidade e a liberdade de expressão, que são termos que nós estamos ouvindo cotidianamente nos noticiários, né? Isso fica evidente na busca incessante para tornar geral o pensamento de que a diversidade é própria do ser humano e que a tolerância é fundamental para a efetivação da dignidade pessoal. Ou seja, a diversidade precisa ser considerada como essencial para o ser humano e a tolerância a essa diversidade ou as manifestações dessa diversidade é que representa a dignidade pessoal efetivada. Por isso que querem, a todo custo, impor para a sociedade conceitos, condutas que são anticristãos, que são antibíblicos, que são condenados por Deus. Espontaneidade e liberdade de expressão. Outra característica é o individualismo e a subjetividade. Ou seja, toma-se o indivíduo como valor supremo.
como unidade moral autônoma, ou seja, cada um define para si o que é certo, o que é errado. Cada um define para si o que é devido ou não, o que é adequado ou não. Lembra-nos a realidade, triste realidade descrita na Bíblia nos dias dos juízes. Quando a palavra de Deus registra várias vezes no livro de Juízes que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver as barbaridades que foram cometidas por conta disso. Né? Então, essa característica da individualidade, do individualismo, melhor dizendo, e da subjetividade, toma o indivíduo como valor supremo, como uma unidade moral autônoma, enfatizando fortemente a liberdade da escolha, a realização pessoal, a obtenção de sensações prazerosas, ou seja, o prazer pessoal, e o viver sem depender dos outros. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Outra característica conjugada é o hedonismo, associado ao consumismo e ao narcisismo. O hedonismo é uma doutrina moral que defende que o único propósito da vida é a busca pelo prazer. O que importa na vida é ter prazer. O narcisismo, por sua vez, é um conceito que define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Eu me amo, eu me amo. Claro que todos nós precisamos ter um amor próprio, né? A palavra de Deus nos diz assim, devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Mas isso aqui é algo exagerado. E disso nasce o culto ao corpo, que traz a reboque a exposição do corpo. Outras características combinadas são a multiplicidade de estilos ou a pluralidade, a aproximação com a cultura popular e a banalização do cotidiano. Essa combinação de características, que são muito próximas, pode ser considerada como uma das principais causas da profanação e do esfriamento espiritual desses dias. Porque nessa aproximação com a cultura do mundo, quase já não há mais distinção entre valores e cultura que a igreja deve viver e aquilo que o mundo vive. Por isso nós enfatizamos a expressão cultura do reino, valores do reino, que devem ser priorizados na igreja. Devem ser a norma na igreja. A vida cristã normal deve ser fundada nesses valores e princípios do reino. Profanação, que é uma das características dessa combinação, é a perversão e transgressão de valores e do respeito devido às coisas divinas ou às coisas sagradas. E nesse sentido, ser profano é violar as regras sagradas, os elementos ou práticas que expressam a fé cristã. É o uso constante e abusivo de práticas impuras, indignas e ofensivas a Deus, que infelizmente tem sido
algo constante na vida de muitos que se professam cristãos ou evangélicos, e estão nas igrejas. A Bíblia menciona a palavra profano em diversos capítulos. O livro do profeta Ezequiel, por exemplo, traz algumas orientações que são direcionadas aos sacerdotes daquela época, e se aplicam a todas as eras, na verdade, né? Mas entre as responsabilidades e funções dos sacerdotes, no versículo 23, encontramos o seguinte: deverão ensinar o meu povo a distinguir entre o sagrado e o profano, e farão com que ele conheça a diferença entre o puro e o impuro. Era e é função do sacerdote ensinar o povo a fazer essa distinção em termos simples entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Entre aquilo que é do reino de Deus, é próprio do reino de Deus, é próprio da cultura do reino de Deus, e aquilo que é do mundo. Entre aquilo que é santo e aquilo que é profano ou impuro diante de Deus. Diante desse quadro, que não é nada animador, e mesmo correndo o risco de ser uma voz solitária, destoante das demais, nós não podemos deixar de anunciar aquilo que é proveitoso e necessário segundo a vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 28 e 29, nós vemos na expressão de Paulo aquilo que deve ser a declaração de propósito de todo líder cristão. Nós o proclamamos, falando de Cristo, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem ou toda pessoa perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. O Senhor nos abençoa com líderes que intercedem por nós e se esforçam, se empenham para o nosso fortalecimento, porque entendem que esse é o papel que receberam de Deus, foram colocados por Deus na igreja e nessa posição de liderança para isso. São instrumentos de Deus para isso. Concluindo, diante destas verdades, torna-se vital nos enchermos do Espírito, verbalizarmos aquilo que nós cremos, nos enchermos do Espírito e verbalizar aquilo que nós cremos, declarar a nossa fé. Porque a proclamação é uma parte essencial da nossa missão nesse mundo. Nós estamos nesse mundo para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus está voltando e há muitos que ainda não o conhecem. A proclamação é extremamente necessária nesses dias, nesse contexto em que nós vivemos, e ela é nossa missão. Cantar os salmos, hinos, cânticos espirituais faz parte da dieta espiritual que nós necessitamos para vivermos a vida fortalecidos no Senhor, vivificados pelo seu poder. Então, quando as circunstâncias contrárias se levantam, nós precisamos nos posicionar com ousadia, em plena convicção de que os sinais e as maravilhas prometidas pelo Senhor seguirão a proclamação do Evangelho. Ou seja, o proclamarmos o Evangelho em obediência à ordem que recebemos do Senhor
né, é assegurado, ou ao proclamarmos o Evangelho, é assegurada a manifestação do poder de Deus. Porque para essa finalidade Deus manifesta seu poder para confirmar a sua palavra. Então, sinais e maravilhas seguirão a proclamação do Evangelho. Para isso, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, vivificados e aptos para proclamar e expandir o reino de Deus. Lembrando que o Senhor nos assegura a força que precisamos, mesmo quando os inimigos insistem em nos afastar. O Senhor proporciona para nós os recursos e as ferramentas que são necessários, nos abençoando com líderes que intercedem e se empenham para o nosso fortalecimento. Mesmo num cenário que é naturalmente desfavorável, num tempo de crise local ou mundial, como aqui vivemos nesse momento, a nossa confissão e convicção constante deve ser aquela expressão que Paulo expressou em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Que essa seja a sua declaração, a sua confissão e a sua convicção constante nesses dias, à luz da palavra de Deus, a partir da palavra de Deus, que você possa declarar convictamente e constantemente: tudo posso naquele que me fortalece. É minha oração e meu desejo que você seja fortalecido no Senhor, que você esteja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que a bondade do Senhor seja manifesta em todos os seus caminhos nesses dias, que você possa apropriar-se daquilo que o Senhor tem oferecido e proporcionado, e dessa maneira possa estar fortalecido no Senhor. Um forte abraço e que a bênção de Deus continue sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Em nome de Jesus. Até o próximo. Rei dos Reis está no nosso meio. Vamos recebê-lo com júbilo. Batam palmas.